Gente, bora começar então. Queria começar dando boas-vindas para todo mundo, para a nossa plenária nacional da Faísca, massificar a greve das federais para derrubar o arcabouço fiscal, lições dos Estados Unidos à Argentina. E começar dizendo que eu estou muito feliz que cada um de vocês reservou essa tarde de sábado para estar aqui participando de debates tão importantes como o que a gente vai ter. Eu sou a Mafê, estou falando aqui de Belo Horizonte, sou militante da Faísca, do Pão e Rosas, do MRT, e sou mestranda em psicologia na UFMG. Você quer se apresentar de novo, Val? Boa tarde, sejam bem-vindos. Muito feliz, né, que vocês tenham reservado uma oportunidade aqui com a gente. Sou Valdecila, estudante das Ciências Sociais na UFPE, trabalhadora na área da saúde, sou militante da Faísca, MRT e Pão e Rosas. Sejam bem-vindos. E começar dizendo também que essa plenária também é uma comemoração, no sentido mesmo da palavra de memorar juntos, porque amanhã se completam 206 anos do nascimento do Marx. E como descreve o Engels, Marx era, antes de tudo, um revolucionário. A sua missão na vida era contribuir, de uma forma ou de outra, para a derrubada da sociedade capitalista e as instituições do Estado por ela criadas. Era contribuir para a libertação do proletariado moderno, a quem Marx incutiu pela primeira vez a consciência de sua posição e necessidades das condições de sua emancipação. Então, reivindicar muito, né, o legado do Marx, que dedicou sua vida para a libertação da classe trabalhadora, para uma sociedade comunista, livre de toda opressão, exploração, como parte de um legado que foi desenvolvido por Lenin, por Trotsky, pela Rosa, por muitos outros revolucionários, que é o legado em que nós da Faísca Revolucionária nos apoiamos, né? Então, que faz muito parte do debate que a gente vai ter aqui hoje também. E também, como parte de apresentar um pouco dessas batalhas inspiradas nesse legado, eu queria convidar todo mundo também para conhecer, que ainda não conheceu, a nossa nova edição da revista Ideias de Esquerda, especial Feminismo e Marxismo, uma revista que está maravilhosa, que conta com 10 artigos e 6 entrevistas com intelectuais, com figuras internacionais, trabalhadoras, tratando de diferentes temas nacionais, internacionais, partindo da teoria marxista, e divulgar para que essa revista ela seja mais uma das armas que a gente tem no combate à opressão machista, racista, à exploração capitalista. Agora a Val vai explicar um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica aqui, e bora. Bom, gente, eu vou explicar um pouco como vai ser a dinâmica da atividade. A gente vai começar com uma contribuição da Giovana Puzzi, que é referência nacional da Faísca e estudante de História na URGS, vai ser assim que eu falo, sobre a terrível, né, situação do desastre capitalista que o Estado vem enfrentando, e depois vamos seguir com as saudações de Leandro, técnico administrativo da UFPE em greve, e Tássia, professora do Departamento do Serviço Social da UFRN, e Lorélia, ouvir da Lorélia, da Revolução Permanente. Depois da saudação, a gente vai ter a fala das companheiras Tati, dos Estados Unidos, Brenda, da Argentina, e Odete, de Minas Gerais, e cada um com 15 minutos, e abriremos para intervenções e perguntas na plenária. Queria também saudar os companheiros, né, que estão conectados, que são os professores e técnicos, né, da UFRN, UFPE, o FMG, o FFF, o URGS, o UNB, o FAG-BC, o PAS da USP, o Unicamp e o MG. Estou muito feliz que vocês estão aqui também com a gente. E vou passar agora para a camarada Giovana. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim? Beleza. Então, como a Val me apresentou, eu sou a Giovana, estudo História aqui na URGS, e, na verdade, eu vou começar hoje a plenária para falar um pouco sobre a situação aqui do Rio Grande do Sul, porque essa plenária não poderia passar por fora dessa tragédia capitalista que está acontecendo aqui. Acredito que todos saibam alguma coisa ou estejam acompanhando em algum nível a situação, mas eu queria tentar passar justamente um informe do que está acontecendo e, mais do que isso, queria expressar um pouco a urgência da gente construir uma estratégia anticapitalista
armada com um programa comunista para poder enfrentar barbáries como essa, que a gente sabe que não é a primeira vez que acontece, e se as coisas não mudarem, não vai ser a última. Por isso eu acho também que essa plenária aqui, ela pode cumprir um papel fundamental nesse sentido, onde a gente vai debater o papel do movimento estudantil como um fator na luta de classes, também para atuar na greve das federais, que está acontecendo nesse momento, né? Mas, mais do que isso, a gente também vê nesse processo a possibilidade de que o movimento estudantil volte a se colocar grandes objetivos, como transformar radicalmente a realidade, e dizer que a gente não vai aceitar um futuro de destruição e precarização que os capitalistas estão tentando nos impor goela abaixo. Mas, então, para ir direto sobre a situação aqui, gente, uma semana de chuvas intensas foi o suficiente para causar a maior cheia desde 1941 aqui no estado. A situação está mudando a cada momento, né, mas até agora, assim, os dados são completamente chocantes. São pelo menos 56 pessoas mortas, quase 70 desaparecidos, cerca de 32 mil desabrigados que tiveram que abandonar suas casas, todos os seus pertences, e ainda uma quantidade gigantesca de pessoas, gente, famílias inteiras que estão precisando ser resgatadas porque estão ilhadas pela inundação. Só em uma das cidades aqui do entorno de Porto Alegre, que chama Eldorado do Sul, divulgaram que tem 400 pessoas aguardando resgate nos telhados das casas. Essa é a situação. Tem uma dessas... enfim, são cidades inteiras, literalmente, debaixo d'água. Os vídeos, as fotos que a gente está vendo, o desespero que está sendo compartilhado nas redes sociais, a cada momento é completamente angustiante, é revoltante, é indignante. E eu não sei se isso fica claro para todo mundo, mas, assim, são mais de 200 cidades afetadas, não é só uma região apenas, e até agora a gente não sabe até onde as cheias dos rios podem chegar. Além disso, são inúmeras estradas que estão bloqueadas, diretamente destruídas. Então, está começando uma crise de abastecimento também com os mercados aqui de Porto Alegre, por exemplo, já algumas mercadorias estão se esvaziando. Então, e também para falar, assim, temos inclusive camaradas nossos, familiares de camaradas nossos aqui, que estão sendo afetados, que também tiveram que deixar suas casas. Então, uma das coisas também que eu queria colocar aqui para a plenária é a gente sair daqui, votar uma campanha em solidariedade às vítimas dessa tragédia capitalista no Rio Grande do Sul, porque não tem outra palavra, gente. É tragédia capitalista. E o pior de tudo isso é que ela se combina com o total descaso dos governos. Em setembro do ano passado, e no começo desse ano também, o Rio Grande do Sul já tinha passado por uma situação de enchentes bastante dramática, e vários pesquisadores, inclusive da URGS, já vinham alertando que nessa mesma época do ano, que inclusive lá em 1941 também foi nessa mesma época do ano, ia acontecer mais uma vez chuvas intensas, com a possibilidade de enchentes, como está acontecendo. Mesmo assim, de lá para cá, o governo do estado aqui, que é do Eduardo Leite, do PSDB, não fez absolutamente nada, a não ser destinar ridículos 0,2% do orçamento do ano de 2024 para o combate a eventos climáticos extremos, que seria o equivalente mais ou menos a 115 milhões. E aí, para a gente comparar, assim, porque enquanto isso, para a dívida do estado do Rio Grande do Sul com a União, com o governo federal, está previsto para 2024 ser destinado quase 3 bilhões. Além disso, o Leite também avançou em desregulamentação de leis ambientais, favoreceu o desmatamento e o agronegócio, com privatizações também da Companhia Elétrica Estadual aqui do Rio Grande do Sul, entregando a CE para as mãos da Equatorial, que foi responsável, inclusive, pelo apagão no Amapá, não sei se todos lembram. O prefeito também aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, vem entregando a cidade inteira para uma gigante construtora que se chama Melnick. Enfim, essas são as prioridades dos governos capitalistas. Tenho certeza que em cada estado também tem exemplos bastante parecidos como esse daqui. Mas também é preciso dizer que o governo federal, a gente também não fica de fora dessa não, porque a gente sabe que a devastação ambiental tem um responsável central no Brasil, que são os setores do agronegócio, que destroem as nossas terras, avançam no desmatamento, no genocídio dos povos indígenas. E para a gente ter uma ideia também, eu trouxe um dado, que só nos primeiros 4 meses desse ano, o Brasil bateu recorde de queimadas, um aumento de 81% em relação a 2023. O agronegócio é responsável direto por essas queimadas, direto. E me digam o que a Frente Ampla do Lula e do Alckmin está fazendo hoje. Está apertando a mão dos grandes latifundiários do país. E 3 exemplos bem concretos disso. Primeiro,
os bilhões destinados para o Plano Safra, que o governo deu, o maior montante da história, inclusive, que vai direto para o bolso do agronegócio. Segundo, Carlos Fávaro, que lá na época do Conune, a majoritária da Uni tentou convidar ele e depois desconvidou porque ficou feio. Mas Carlos Fávaro, que já foi base do bolsonarismo e que é representante dos interesses dos ruralistas e do agronegócio, que hoje está presidindo o Ministério da Agricultura. E terceiro, a crise dos Yanomamis, que segue completamente aberta e segue se aprofundando no país. É isso, gente, é isso que a conciliação produz. E quem é justamente um dos pilares da extrema-direita do bolsonarismo? O agronegócio predatório que destrói o meio ambiente. E, no fim, quem termina por pagar a conta da combinação cruel entre a destruição do meio ambiente feita pelo capitalismo e o descaso absoluto dos governos são sempre os trabalhadores e a população mais pobre. A gente sabe que a ideia de um capitalismo verde, certo? Dirigido pelas potências imperialistas, seus organismos internacionais, como a ONU, ou então os fóruns econômicos como Davos, é uma enorme falácia. Um grande teatro internacional. Porque, na prática, esses países são responsáveis direto pelas maiores emissões de combustíveis fósseis, que acelera completamente o aquecimento global e leva à maior evaporação das águas dos oceanos, o que aprofundam justamente essa situação que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, de chuvas, enchentes em muitas regiões, leva a secas também em outras regiões, como a gente vê na Amazônia. Ao mesmo tempo, são os povos das nações oprimidas os que mais pagam pela própria catástrofe ambiental, porque têm seus orçamentos subordinados aos grandes bancos, pagam dívidas absurdas, que impõem da infraestrutura, têm moradias mais precárias, tudo mais. Essas potências que apoiam, inclusive, o massacre que está acontecendo na Palestina, que depois a gente vai poder ver como a brava resistência e um grande exemplo dos estudantes estadunidenses que estão fazendo em defesa da população palestina, né? Mas essas potências que justamente apoiam o massacre da população palestina apenas fazem demagogia com a questão ambiental, que não tem, que na prática, enfim, são as principais responsáveis, né? Os únicos que podem dar uma saída e que não aqueles que não têm nenhum atrelamento, nenhum tipo de atrelamento ou interesse com a manutenção do Estado capitalista, que são justamente os trabalhadores e a juventude, e é um pouco disso que a gente quer debater aqui nessa plenária com todo mundo. Porque, cada vez mais faz mais sentido a frase da Rosa Luxemburgo, que é socialismo ou barbárie. Porque poucas coisas são tão claras quanto a conexão entre os eventos climáticos extremos e o capitalismo. E esse debate, gente, que anos atrás parecia um debate para o futuro, né? Mostra a cada ano a necessidade da gente ter ações imediatas, porque as consequências da destruição ambiental, como o desmatamento feito pelo agronegócio, o aquecimento global, a gente está vivendo agora. Essas situações estão sendo vividas agora. E essa situação reafirma a necessidade da gente lutar hoje para destruir as bases desse sistema totalmente predatório que está destruindo com o nosso planeta e com as nossas vidas. Frente à impotência que, muitas vezes, e aqui a gente está vivendo bastante essa situação, frente à impotência que a gente sente diante dessas catástrofes como essa, a gente tem que fazer valer o que a Rosa Luxemburgo falou e lutar por um programa anticapitalista que, de fato, responda a essa situação. Por isso que aqui, no Rio Grande do Sul, com a Faísca, com o Esquerda Diário, a gente está levantando a necessidade da gente erguer um plano de emergência da classe trabalhadora, que garanta resgate, garanta abrigo, indenização imediata a todos os atingidos. A gente já está vendo muitas mobilizações de solidariedade de classe aqui, com a população se colocando para ser voluntários no auxílio e tudo mais, mas isso precisa se combinar com, por exemplo, a abertura dos hotéis, dos prédios públicos, como abrigo, e que tudo isso seja custeado com uma taxação das grandes fortunas e dos sonegadores, que a gente pare de ter que pagar por essa crise, mas sim que os capitalistas paguem por ela. Com também o rompimento do regime de recuperação fiscal do leite, o fim do arcabouço fiscal do governo Lula-Alckmin, que também limita o orçamento para pagar a fraudulenta dívida pública, e a gente vai discutir bastante sobre esse mecanismo, porque a greve das federais é um grande exemplo de enfrentamento a esse ataque. E também os sindicatos, as entidades estudantis precisam se colocar em marcha para auxiliar nessas doações, mas principalmente para colocar em cena a única classe que pode responder essa situação, com um programa e uma política independente dos governos capitalistas. Por isso que a gente erga também um programa contra a devastação ambiental ocasionada pelo agronegócio predatório, pelo lucro capitalista, que emite gases de efeito estufa, certo? E está aprofundando a ocorrência desses eventos extremos aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil inteiro. E a gente vai viver isso no conjunto dos próximos anos. E exemplos de luta contra o desmatamento, a destruição ambiental,
não faltam, né, gente? Os próprios povos originários aqui no Brasil são totalmente linha de frente nessa batalha, mostraram o caminho quando realizaram um acampamento histórico, né, em Brasília contra o marco temporal. A gente viu também, já que a gente está com presença internacionalistas também, nunca é demais lembrar do grande exemplo que os trabalhadores da refinaria da Total, em Grand Puy, na França, deram contra um ataque da patronal, que queria fechar a empresa naquele momento com a justificativa de uma falsa transição sustentável, e os trabalhadores responderam fazendo uma forte greve durante 45 dias, que contou com o apoio de diversos setores da população e também de movimentos sociais, ecológicos, enfim, para desfazer justamente esse discurso falacioso da empresa. E por último também, gente, assim, a gente vai debater bastante sobre o papel das universidades aqui, e em meio a essas situações que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, as universidades também podem cumprir um papel central. Nesse momento, por exemplo, poderia girar todos os esforços das pesquisas para auxiliar no enfrentamento às consequências dessa situação, mas também, e principalmente, girar a produção de conhecimento dos grandes centros de excelência, certo? Para pensar a prevenção dessas tragédias. A prevenção, não só o combate às consequências depois que o fato já está consumado. A gente poderia, por exemplo, repensar uma organização estrutural e racional das cidades, onde a população tenha moradia digna, longe das áreas de risco. Pensar uma produção alternativa que seja sustentável com o meio ambiente. E isso tudo é plenamente possível. Mas, para isso se potencializar, a gente vai precisar se enfrentar com os interesses da burguesia e da iniciativa privada que surrupiam a infraestrutura, a mão de obra estudantil do ensino superior, para pensar o desenvolvimento, para produzir, né, e desenvolver tecnologia e ciência a serviço do lucro. E por isso que me parece bastante central, aí para encerrar, dá bastante peso nessa plenária hoje, e mais de conjunto também, quando a gente sair dessas plenárias e batalhar nas nossas universidades também, para pensar o desenvolvimento da greve nas federais e tirar as melhores lições que a gente puder desse conflito aqui no Brasil, mas em especial do movimento estudantil a nível internacional, que vem novamente se colocando em cena, e como eu já tinha colocado, que a coragem dos estudantes estadunidenses ao enfrentar a repressão no coração do imperialismo, defendendo o povo palestino, nos inspire para poder lutar por uma nova tradição de movimento estudantil, onde esteja colocado na ordem do dia, construir as bases para destruir o capitalismo e construir, de fato, uma sociedade que viva harmonicamente com a natureza e ninguém tenha que passar por situações como essa que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, era um pouco isso que eu queria colocar, para passar um pouco um informe também, e a gente poder seguir os debates. Obrigada, Gil, pela fala excelente. A gente não poderia começar essa plenária de outra forma, né? E que a plenária realmente possa servir para nos armar para destruir o capitalismo antes que ele destrua o planeta. Como a Val explicou, agora a gente vai passar para algumas saudações muito especiais. A gente teria a saudação da Tássia, que é uma professora do Serviço Social da UFRN, que está em greve, só que ela está doente, não vai poder estar aqui nos saudando, então falou que está ansiosa pelos encaminhamentos da nossa plenária. Então vamos para a saudação do Leandro, que é um técnico em educação da UFPE, que está em greve desde o dia 11 de março, com a categoria dos técnicos que tem sido vanguarda, né, das greves nas federais. Leandro, está por aí? Oi. Olá. Conseguem me ver e escutar? Sim, bem. Ok. Uma boa tarde a todas e todos. Como já apresentado, meu nome é Leandro Barbosa. Sou técnico administrativo na UFPE desde 2010. Também fui estudante da casa por todo um processo de graduação ao doutorado. Então, eu considero que a UFPE é minha segunda casa, né? Primeiramente, agradecer ao convite através do companheiro Gabriel, que tem estado presente no apoio, no diálogo constante lá, junto aos técnicos da UFPE, né, como militante do Faísca, e tem se colocado como organização com diálogo permanente com o nosso movimento de greve, né? Não sou da direção do sindicato, mas sou da base do próprio Sintufep, nosso sindicato lá, e já tenho algum acompanhamento dos movimentos de greve, mobilização sindical junto ao Sintufep também desde 2011. Nessa saudação, eu queria só destacar bem rapidamente, né, nos poucos minutos que eu tenho, como é que a greve tem tomado uma crescente, e para além dos próprios impactos no serviço, eu gostaria de salientar o caráter pedagógico, político-pedagógico da greve,
um espaço também de formação política que permite com que a gente possa se aproximar a diversos trabalhadores que não têm uma vivência dentro de organizações políticas ou sindicais e tem um contato com as perspectivas para além do senso comum e da falsa dicotomia entre Bolsonaro, Lula, e dá para perceber como esse espaço de formação é rico em apontar para as contradições próprias do processo de um governo de conciliação, da própria luta de classe numa dinâmica mais complexa do que o que se percebe no âmbito meramente eleitoral, né? E destacar que na nossa pauta a gente consegue avançar, né, a gente tem se tornado, de fato, a categoria que mais tem colocado, a gente tomou a dianteira, né, que recentemente os professores entraram em greve, mas com muita dificuldade entre a categoria docente, com diversas questões internas que o próprio sindicato ADUFEP tem, na dificuldade de levar a greve, com alguns poucos professores mais combativos de luta que conseguem angariar resultados aí e mobilizar junto com a gente, e alguns setores também do movimento estudantil, com destaque para o FAISCA. Então, colocar nossa pauta, para além de salário, carreira, que já é uma pauta importante e essencial para poder para a manutenção de quadros de técnico administrativo na universidade, frente a situações de precarização, rotatividade. Colocamos que temos o pior salário do funcionalismo, né? Em contraponto a falas de valorização da educação. Nós somos a categoria que há muito tempo temos o pior salário do funcionalismo e todo o processo de perdas salariais que nós temos, mas, para além disso, nós temos também pautas que são comuns a todas e todos da universidade, os 3 segmentos, que é o próprio processo de valorização de recursos, de manutenção da própria estrutura material da universidade e de políticas tais como que interessam ao segmento estudantil, que é a própria questão da bolsa e projetos de iniciação científica e etc., né? É mais ou menos nesse sentido mesmo de destacar essa minha saudação à plenária de vocês, no sentido de uma perspectiva de unidade que a gente deve buscar fortalecer entre todos esses 3 segmentos da classe trabalhadora, né? E, em particular, a relação técnicos e estudantes das universidades, no sentido de que a gente possa buscar, né? O FAISCA tem se colocado como mobilizando alguns cursos lá na UFPE para tentar buscar somar greves estudantis à própria greve dos técnicos e agora dos docentes, e tem se colocado também como importante ator na luta que a gente vem travando na universidade e prestando apoio, dialogando e levando elementos, né, das questões teórico-políticas dentro da tradição marxista, comunista, que eu também, como pesquisador, além de militante, também sou marxista, e a gente percebe muito que essa relação tem dado bons frutos, ainda que dentro dos limites que nós temos como organizações, né, no sentido de a gente avançar no debate político dentro da universidade. É mais ou menos isso. Minha fala está nesse sentido de saudação. Parabéns a vocês pela plenária. E uma ótima plenária a todas e todos. Muito obrigada pela saudação, Leandro. Tem sido muito inspirador, né, para nós estudantes acompanhar a luta de vocês, realmente de norte a sul do país, já há mais de 50 dias. Obrigada mesmo. E agora vamos para a saudação da Flávia Teles, que é professora da Rede Estadual de São Paulo, conselheira da oposição combativa da POSP e apresentadora do Feminismo e Marxismo, além de militante da MRT. Pode rodar. Oi, gente. Queria aqui saudar esse espaço, essa plenária aberta da Juventude FAISCA, que espero que seja um espaço de grandes debates, grandes ideias e de pensar como a gente vai se organizar, né, a juventude junto com os trabalhadores, frente ao momento que a gente está vendo a juventude nos Estados Unidos dando um grande exemplo e inundando esse país imperialista em defesa da Palestina e se enfrentando aí com toda a repressão do governo Biden. Acho que é um enorme exemplo para a gente pensar no Brasil, não só como defender a Palestina, se colocar contra esse Estado sionista de Israel e contra todo o imperialismo, mas também para se enfrentar com os grandes ataques nacionais que a gente está vendo nesse momento, né, em vários lugares nos estados onde são governados pela extrema-direita, muitos ataques, privatizações. No Rio Grande do Sul, uma grande crise social, fruto do que significa o capitalismo e das condições que colocam, né, para o planeta, para a natureza, mas também que a gente sabe que é fruto também da precarização dos serviços públicos que a gente vê nacionalmente. E nesse momento, vários de vocês aqui são estudantes das universidades federais, sabem que o governo Lula Alckmin está se colocando como um governo de ajuste,
um governo que coloca 0% para os trabalhadores da educação de ajuste salarial, então um governo de arroxo salarial, né, e de ataques, porque é fruto justamente do arcabouço fiscal, um grande ataque aí para toda a população. E mostra que a conciliação de classes fortalece a extrema-direita, né, a gente viu isso agora recentemente com o 1º de maio, que foi convidado pelas centrais sindicais, inclusive o Tarcísio e vários nomes da extrema-direita. Então a gente tem que ter um caminho oposto, que é o caminho da unificação da juventude com os trabalhadores e da mobilização. Em professores estaduais, a gente vem se enfrentando com o significado do governo Tarcísio, que vem colocando grandes ataques à educação, né, fruto, inclusive, do novo ensino médio, que vários de vocês sentiram na pele, né, quando estavam estudando já. A gente está vendo, né, que esse ataque se mantém pelo governo Lula Alckmin, fruto dele, o governo Tarcísio, inclusive, implementa aí um desdobrar do novo ensino médio, que é a plataformização da educação. Desde 2008, com a crise capitalista, a gente tem tendências à inserção das novas tecnologias no mundo do trabalho para, na verdade, controlar o nosso trabalho, precarizar as suas condições e flexibilizar os nossos direitos, como a gente vê com os companheiros que são uberizados, né, da Uber, iFood, diversas plataformas, e também com o PL da uberização, que vai aprofundar, na verdade, todas essas tendências, e na educação também o governo Tarcísio está se colocando como cabeça para poder plataformizar o nosso trabalho e precarizar ainda mais as condições do nosso trabalho. Inclusive, agora a gente está denunciando que um dos materiais, uma das plataformas, defende, inclusive, o MBL, um negócio, assim, asqueroso. Então, os professores vieram mostrando força para se enfrentar, fizemos uma paralisação na última sexta-feira, que foi enorme, mostrando a força e a organização dos professores e a nossa vontade de deflagrar uma greve já para se enfrentar com isso, desde nós que somos parte da nossa classe de educação, somos parte da oposição sindical, a gente veio discutindo que era preciso tomar essa paralisação nas mãos, os professores se auto-organizarem, né, e os professores mostraram esse caminho e que defendendo a greve já, né, inclusive em especial na subsede de Santo André, onde a gente como oposição, como parte da nossa classe, estamos à frente da subsede, e a subsede de Santo André deu um enorme exemplo, levando centenas de professores defendendo a greve. A gente viu gritos por isso na Assembleia, uma Assembleia muito forte, mas também vimos a direção do nosso sindicato, composta pelo PT, pelo PCdoB e pelo PSOL, impedindo que se deflagrasse greve naquele momento ali, cumprindo um papel totalmente de freio da nossa mobilização. Agora a gente está se falando, né, com uma política totalmente repressiva do governo Tarcísio, que mostra também como essas direções sindicais estão a serviço, na verdade, também de impedir que a gente lute, e daí se fortalece o governo o governo da extrema-direita. Então a gente está passando por um processo que o governo quer punir todos os professores que foram paralisados, então é um grande desafio, e a gente está voltando para as escolas, debatendo com cada professor que é preciso exigir do nosso sindicato, né, que tome aí o rumo da mobilização para se enfrentar com esse governo Tarcísio, inclusive antecipando a Assembleia, a gente passando nas escolas para conseguir fortalecer, a gente conseguir superar também esse empecilho que o governo quer colocar para todos os professores. Coloco isso porque é, sim, um enorme desafio a gente se enfrentar com os ataques aos governos e se enfrentar também com as burocracias do nosso sindicato, superar essas burocracias do sindicato, e para isso acho que é essencial, fundamental, a unificação entre a juventude, inclusive a juventude secundarista, né, que está dentro das escolas, mas também a juventude universitária com todos os professores. Então acho que essa é uma ideia força, a nossa unificação profunda na luta, nas ruas, né, em cada local de trabalho, em cada local de estudo, porque acho que vocês também têm que debater aqui. Então saúdo esse espaço, espero que seja um espaço muito vivo para a gente conseguir debater como se enfrentar com esses grandes ataques aí e como apontar um outro caminho, né, para a juventude e para todos os trabalhadores. Maravilhosa, Flávia. Fala importantíssima também. Agora a gente vai começar a sair do Brasil, vamos ter a saudação da nossa camarada Lorélia, do Revolução Permanente, que é a organização irmã do MRT na França, que também nos mandou um vídeo. Oi, camaradas, eu sou Lorélia, eu sou militante na Revolução Permanente e eu sou estudante na Sorbonne. Eu queria fazer essa saudação para vocês nessa plenária, para contar para a gente a mobilização que a gente está fazendo na Sorbonne. A gente está mobilizados contra o genocídio na Palestina. A gente seguiu os chamais de mais de 10 universidades na França, por enquanto também institutos políticos da França que estão mobilizados contra a situação na Palestina, contra o fato que hoje já tem mais de 30 mil mortos na Palestina, a maioria crianças. A gente está juntando a mobilização dos Estados Unidos, de estudantes da Colômbia, de MIT, de UCL, que estão mobilizados contra a barbárie da armeia israeliana lá em Palestina. A gente estamos contra os nossos governos imperialistas
que são governos que estão complicitos dos genocídios, eles são aqueles que enviam armas para Israel. Essa mobilização ela está sendo reprimida muito forte para a polícia burguesa, também a polícia dos Estados Unidos, mas também na França. Os estudantes são excluídos das universidades, forço de parar os campamentos, mas a gente está tentando manter uma força política para falar que a nossa geração nunca vai ser complicita desse genocídio, dessa situação horrível, onde palestinianos estão esperando uma ofensiva em Rafah. E eu queria enviar minha solidariedade para os movimentos que também acontecem agora no Brasil, nas universidades, para os movimentos de técnicos e também estudantes que estão juntando a greves legítimas dos técnicos. Eu espero que a força do movimento estudantil nos Estados Unidos e na França seja uma influência para vocês também, para tentar se organizar e começar a fazer das lutas da juventude vitórias e também tentar começar a falar de um outro mundo, um mundo onde os genocidas não são aqueles que governam, mas os estudantes podem decidir como eles vão estudar, em qual condição, e também de não ser complicitos de crimes de guerra que estão agora acontecendo. Importante, né? Muito inspirador falar dos companheiros, né? Do Leandro, muito obrigada, Leandro, muito obrigada, Aurélia, muito obrigada, Flávia. Isso mostra um exemplo muito importante, né? Da juventude junto com a classe operária, né? Como já tinha falado, a composição da mesa, a gente vai começar agora, né? Com a companheira Tatiane Corazali, que é professora da Universidade de Nova York e militante do Left Voice, e do movimento, né, Brett and Rosie, que é o Põe Rosas lá, que é a nossa agrupação de mulheres LGBTs nos Estados Unidos, e a Tati está acompanhando bem de perto, no coração do imperialismo, a inspiradora juventude que vem ocupando as universidades contra o genocídio da Palestina, enfrentando o sionismo, a repressão policial, que está utilizando, né, os métodos históricos de luta da nossa classe, como as ocupações e as barricadas, né, que está sendo inspirante, acompanhar esse momento. Então, chama a companheira Tati para compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, né? A gente vai sair do Brasil para ir para os Estados Unidos. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Eu sou a Tati, eu sou do Left Voice aqui nos Estados Unidos. A minha mãe é do Brasil, por isso eu falo português, inclusive eu conheci o trotskismo e o socialismo revolucionário quando eu morava no Brasil. Então, eu estive lá na fundação da Faísca, e então eu estou muito contente de estar aqui, poder ser parte desta atividade e poder, discutir, ter um grande movimento internacionalista da juventude, que seja socialista, revolucionário, ligado à classe trabalhadora. Então, estou muito contente de estar aqui. Left Voice é o grupo que eu faço parte aqui nos Estados Unidos. A gente é o grupo irmã do MRT, e também, como falaram, eu dou classes em CUNY, que é uma universidade pública aqui em Nova York, é a mais grande de Nova York. Aqui as universidades não são grátis, então é pública, mas é paga, mas eu dou classes como professora precária aí. Então, aqui nos Estados Unidos a gente está vivendo um momento muito importante da luta de classes, protagonizado por, assim, centralmente por a juventude. Em primeiro lugar, é uma juventude que está horrorizada por o genocídio que a gente está vendo em Gaza, que, como vocês sabem, né, a gente está vendo por Instagram todos os dias a brutalidade do Estado zionista de Israel contra aos palestinos. E a gente, talvez não como outras gerações, está podendo ver ao vivo a brutalidade deste genocídio. E isso está movendo uma nova geração
aqui nos Estados Unidos, se mobilizar em contra do genocídio e também em contra as nossas universidades e também contra do governo Biden. Eu vou tentar desenvolver um pouco isso, assim. Por um lado, as pessoas têm muita claridade que este genocídio está sendo apoiado e com dinheiro dos Estados Unidos, que o Estado de Israel e as políticas genocidas desse Estado existem por a política imperialista dos Estados Unidos. E é uma política que é dos dois partidos, né, dos republicanos e dos democratas. Então, tem um grande questionamento hoje em dia ao Partido Democrata, a Joe Biden, que é um democrata, né, a gente chama ele de Genocide Joe, Joe genocida, e a ideia que tem sido nas todas as eleições falam que o Partido Democrata é o mal menor. E o que está sendo muito claro agora é que que este suposto mal menor está apoiando e dando muito dinheiro para continuar o apoio de um genocídio brutal que está acontecendo hoje em Palestina. E nesse marco tem todo um setor da juventude que está questionando essa ideia do mal menor, que está dizendo, na verdade, o mal menor não é mal menor, e que na realidade a gente precisa construir uma alternativa, que é um pouco o que a gente de Left Voice está colocando neste momento. Tem tido um movimento muito grande, muito forte aqui por Palestina desde outubro. O movimento não começou agora. E tem um setor de juventude árabe que são imigrantes que estão protagonizando muito as mobilizações, inclusive mulheres, muitas mulheres na linha de frente das mobilizações. E também estamos vendo algo muito interessante na comunidade judia, onde o zionismo tem muito, desde pequenos, tem muito brainwashing zionista para a comunidade judia, mas que hoje em dia esta juventude está falando que não, que o antizionismo não é antissemitismo, que o antissemitismo existe, mas que o antizionismo não é antissemitismo, e uma comunidade judia que se está mobilizando em contra do genocídio, e que está realmente colocando que é uma grande mentira. O que fala o governo Biden e também o Estado de Israel, que se precisa do Estado de Israel para proteger a comunidade judia. Tem muitas pessoas judias que estão colocando que isso não é verdade, se estão mobilizando, estão indo presos em várias ações em contra do genocídio, em contra do Estado de Israel, e também colocando e questionando os grandes orçamentos para o Estado de Israel. Bom, e nesse marco, esta juventude que se está mobilizando agora não vem do nada, né? É uma juventude que, bom, como os camaradas antes estavam colocando, que entende que o capitalismo não tem nada para nos oferecer. Os jovens que estão mobilizando estavam no colégio durante a grande crise econômica de 2008, que abriu o processo, né, da crise do sistema neoliberal. Bom, esta mesma juventude estava no colégio também quando estava Trump na presidência, com todas as suas políticas reacionárias em contra da classe trabalhadora, das mulheres, dos imigrantes. E também, bom, é uma juventude que viveu o Black Lives Matter e que muitos estiveram nas ruas e também estiveram seguindo. Tiveram seguindo. Gente, tem algum microfone aberto aí, sem querer?
Pensei que era vídeo. Pode Ok? ser que Tati. Acho que Bom, sim. pode ser? Pode, tem ainda atrapalhamento, né? Tem 8 minutos ainda. Beleza. 15. É, enfim, então tem, assim, esta juventude que viveu, né, o Black Lives Matter, que teve nas ruas durante o Black Lives Matter, colocando que, assim, questionando a polícia e o sistema racista dos Estados Unidos. E também, bom, esta juventude viveu a pandemia, né, em que ficou muito claro que a classe trabalhadora é totalmente disposable. Os patrão mandam a classe trabalhadora para morrer, para fazer mais profits, dinheiro, ganâncias. Desculpa o meu português, galera. É, e esta juventude também, lucro, isso, obrigada. E esta juventude também, assim, é uma juventude que, por os últimos anos, vê o socialismo como, inclusive, quase 50% da juventude opina que o socialismo é melhor que o capitalismo. É, e também estamos vendo também, ao mesmo tempo, um movimento na classe trabalhadora, né? Que é uma classe trabalhadora que está se sindicalizando, que quer que os nossos sindicatos lutem também por demandas sociais. E nesse marco, estamos vendo a classe trabalhadora, inclusive, colocar que querem que os nossos sindicatos lutem em contra do genocídio em Palestina. Que é, assim, um passo muito importante para a classe trabalhadora dos Estados Unidos. E nesse marco, assim, tem um grande questionamento bom, ao imperialismo, a forma, ao sistema imperialista e aos Estados Unidos e os dois partidos, do Biden e do Trump, né, os republicanos e o Partido Democrata. E nesse marco a gente está vendo, bom, esta onda de ocupações que estamos vendo nas universidades em todo o país. Assim, parece que todos os dias tem uma nova ocupação, e aí vem a polícia e tira, mas aí tem outra. E estamos vendo, bom, uma grande onda de ocupações em universidades no país inteiro. E uma das demandas dessas ocupações é para tirar os investimentos da universidade no Estado de Israel. Porque as nossas universidades funcionam não para a classe trabalhadora, senão para o lucro, senão são negócios as nossas universidades. E a juventude está colocando que a gente não quer que as nossas universidades tenham investimentos no Estado de Israel. E está questionando, assim, de certa forma, o fato que as nossas universidades funcionam como grandes negócios, né? E nesse marco a gente também está vivendo repressão da polícia, né? A mesma polícia que mata pessoas negras, que foi parte, assim, que foi uma demanda do Black Lives Matter, o questionamento da polícia. Estamos vendo grandes, assim, a polícia está reprimindo os acampamentos. Inclusive eu tive o outro dia na repressão na universidade onde eu dou classes, em CUNY. Teve uma mobilização muito forte da polícia, mas essa mobilização da polícia não está parando o movimento. Inclusive, uma das coisas que as pessoas cantam é The more you try to silence us, the louder we will be. Mais que se vocês tentam nos silenciar, a gente só vai gritar mais alto. Então, classes é aula, obrigada. Então, nesse marco, assim, a gente está tendo repressão em contra do movimento, mas o movimento ainda tem muita energia e muita moral para continuar lutando. Inclusive, teve uma grande repressão outro dia na minha universidade, em Columbia, o mesmo dia, e aí todo mundo foi para fora, onde tinham pessoas dentro da cadeia, e as pessoas ficaram lá fora, 400 pessoas, até às 5 da manhã, esperando que as pessoas saiam, agitando e colocando que a gente vai continuar na luta, né? Bom, e nesse marco também a classe trabalhadora está também tendo um papel.
O meu sindicato fez um setor do meu sindicato fez por primeira vez uma greve em apoio ao movimento e o movimento estudantil. A gente está vendo sindicatos de professores no país inteiro também apoiar este movimento. E eu acho que, para ir fechando, eu acho que isso realmente é algo central, que a gente está começando a ver uma unidade entre a classe trabalhadora e o movimento estudantil por estas demandas por Palestina. As pessoas estão vendo que essa unidade é necessária, que os acampamentos estudantis só vão ser mais fortes se a gente se unifica com a classe trabalhadora e que a classe trabalhadora ponha as suas forças para parar o genocídio e também contra da grande repressão que a gente está vivendo agora, em contra do movimento. Uma repressão que está sendo apoiada desde o governo Biden até os republicanos e, óbvio, e os democratas também. E nesse marco, eu acho que, assim, os Estados Unidos é o principal imperialismo do mundo, né? E neste país, no coração do imperialismo, tem uma nova juventude que está questionando o capitalismo, que está questionando o imperialismo, o zionismo, uma nova juventude que está começando a entender a unidade da classe trabalhadora e o movimento estudantil. E nesse marco, eu acho que o potencial deste momento é muito forte e muito importante para entender que um movimento organizado pelas bases, em assembleias, em cada universidade, em cada local de trabalho, que isso tem o potencial para mudar as coisas, para realmente mudar a sociedade de conjunto, que a gente precisa, nesse marco também, um partido, né, que coloque e organize com a perspectiva de terminar com o genocídio de uma Palestina que seja livre, também que seja socialista, onde as pessoas árabes, judias, todas as pessoas possam viver em paz, que colocamos também que precisamos o socialismo no mundo inteiro, né? Uma revolução socialista no mundo inteiro. E precisamos um partido que é internacionalista, que é da classe trabalhadora, que vê essa unidade estudantil e da classe trabalhadora como muito importante, como central. E realmente, só para terminar, está muito claro para muitos de nós e da juventude aqui, que a batalha que a gente está vendo é uma batalha por as nossas vidas e por o planeta, por a vida dos palestinos, por o planeta no marco do câmbio climático, e que o capitalismo não tem nada para oferecer, só genocídio e miséria. E que nesse marco é uma batalha por as nossas vidas, por as vidas da classe trabalhadora, dos oprimidos, dos estudantes no mundo inteiro. E vendo os acampamentos aqui, que são protagonizados por pessoas de todas as idades, realmente a gente pode ver que isso é possível, que é possível a gente se organizar e derrubar esse sistema de miséria e construir uma sociedade que seja na base que não seja na base de opressão e exploração, que realmente é possível lutar por o socialismo e que é possível, a gente também canta aqui, I believe that we will win, eu acredito que a gente vai ganhar. E realmente, assim, o movimento hoje nos dá muitas esperanças, e o movimento mundial que a gente tem visto nos dá muitas esperanças que é possível ganhar. Ai, que vontade de estar uma coisa. Gritar, né? Muito bom aqui, muito bom, um momento muito inspirador, né? Principalmente como mostra uma juventude horrorizada, né? Que acompanhou principalmente a crise de 2008, a Black Lives Matter, né? E a pandemia, isso mostra, né?
a juventude que está questionando o papel do imperialismo, né, e o destacamento do Estado, né, muito importante isso, né, muito inspirador ver uma camarada tão... É isso, né, agora chama a companheira Brenda Hamilton, que é estudante da Universidade de Buenos Aires, militante da juventude do PTS e do Põe Rosa da Argentina, e que está participando na luta em defesa da educação contra o governo e extrema-direita do Milei. Seja bem-vinda, tem 15 minutos de fala. Oi, boa tarde todo mundo. Obrigado por o convite. Pido desculpas por meu portunhol. Então vou ler a intervenção que preparei para falar com vocês. Pido desculpas de novo. Então, as fotos das manifestações do 23 de abril na Argentina se somam aos cartões postais que mostram uma juventude que surge com força em diferentes partes do mundo, como falava Tatiana, na França, na Espanha, até mesmo no coração do imperialismo, nos Estados Unidos. Acontecem manifestações massivas contra o genocídio de Israel e população palestina, e os estudantes universitários têm realizado ações cada vez mais radicalizadas em universidades como Harvard e Columbia. Se Milei queria que a Argentina se parecesse com o primeiro mundo, aí está, agora estamos parecendo nas coisas boas. Efectivamente, esta manifestação na Argentina de mais de 1 milhão de pessoas implica um salto na mobilização que tem aqui no nosso país, neste caso construída desde diferentes sectores, como a composição etária, social, política, variada, com assembleias prévias em múltiples universidades que evidenciam a rejeição massiva contra ataques a universidades, com uma espécie de consenso social transversal na Argentina. A educação pública é muito importante aqui, é pública, é gratuita, produto das lutas do movimento estudantil no nosso país. As lideranças peronistas e radicalistas, que radicalista é um partido de direita na Argentina, não tem nada de radical, e junto com o peronismo querem que essas mobilizações estudantiles sejam apenas uma moeda de negociação com o governo que não desborde toda essa força que tem o movimento estudantil para lutar contra o conjunto do plano de ajuste do governo de Milei. Mas depois das grandes manifestações educativas de há umas semanas, o governo de Milei, na terça-feira da última semana, o governo junto com a oposição colaboracionista votaram no Congresso Nacional de Argentina uma lei que implica uma contra-reforma que ataca os direitos históricos dos trabalhadores, como a flexibilização trabalhista, de dimensões mais baratas e mais discriminatórias, mais explotação no campo, subcontratação gratuita, e uma duplicação do período de experiência dos colaboradores para os trabalhadores. Enquanto os empregadores que cometem fraudes trabalhistas sejam perdoados. O Bloco de União pela Pátria, que é o peronismo aqui, o partido de Cristina Fernández de Kirchner e Alberto Fernández, votaram em contra dessa lei, mas os principais sindicatos que eles lideram aqui na Argentina, como a CGT ou a CTA, não se mobilizaram contra essa lei nesse dia nem nenhum outro dia. Então, desde a esquerda, estuvimos na luta todos esses dias, tanto no Congresso, com nossos companheiros diputados, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo, Alejandro Vilca, e também estivemos lutando nas ruas em contra dessa lei que está totalmente em contra da classe operária. Ao mesmo tempo, o peronismo tem uma política na qual as mobilizações apenas são para desempenhar um papel de desgaste contra o governo e causar pequenos danos contra o governo.
en vez de desencadear uma mobilização e uma organização que derrote efectivamente todo o plano de ajustamento e repressão do governo de Milei. O objetivo do peronismo aqui é limitar-se aos objetivos das mobilizações e no contramão de organizar desde as bases o descontento que expressa eleitoralmente e que eles querem levar unicamente para as eleições de presidente em 2027 e eleições para a Câmara de Deputados em 2025, apresentando-se mais uma vez como um mal menor em um país que já vai ficar devastado, que já está ficando devastado e que não estão fazendo nada para enfrentar essa situação. Por eso a gente desde PTS plantea que a luta é agora, porque o ataque está fazendo o governo é agora. E a questão de como nos organizamos continua aberta. Certamente terá novos episódios dentro e fora do Congresso, onde precisamente estar organizados para enfrentá-los. Após anos do ajuste, tanto com o macrismo quanto o governo do Frente de Todos, é um fato que hoje se necessita um aumento de 300% no orçamento universitário para equiparar com a inflação anual que tem aqui na Argentina, que é muito alta. Os centros acadêmicos de estudantes e demais entidades estudantiles deben reivindicar eso y deben organizar asambleas y reuniones en cada facultad allí para discutir cómo trazar un plano de lucha en esa dirección. Y sabemos que esa lucha no puede ficar isolada, no puede ser solamente de un movimiento estudiantil. Por eso, desde la izquierda, damos una lucha previa en todas las facultades para que la manifestación del 23 de abril inclusive a consigna de luta contra o DNU, que é uma figura legal aqui na Argentina, que apresentou Milei, que tem também uma contra-reforma trabalhista e muitas outras medidas de direita, de extrema direita, junto com que caiga nessa lei ómnibus ou lei de bases, também se la conhece aqui, e que seja uma luta contra todo o plano de Milei. Após a movilización estudiantil, as melhores condições para enfrentar os ataques, que já são uma bandeira na defensa da educação pública, e também se expressaram em múltiples malestares de sectores insatisfeitos pela questão dos salários aqui. Por isso, estar também nas ruas quando esta lei foi votada é uma tarefa fundamental, pois degrada as condições de vida das maiorias populares de conjunto. Por isso, depois da massiva mobilização do outro dia, surge então a pergunta de quem vai orientar os próximos passos, que vamos fazer agora. No conjunto, a luta universitária ainda liderada pelos reitores, quienes dirigem as universidades, e pelos sindicatos docentes e pelas entidades estudantiles, que estão majoritariamente dirigidas pelo peronismo. E não mais, em todo o país, começam a surgir novos espaços autoconvocados que se organizam a pesar dessas direções que não estão fazendo praticamente nada. E que se recusam a esperar que os tempos das burocracias decidam sobre o nosso futuro pelas nossas costas. A partir disso, desde a juventude do PTS, nesse sentido, entendemos que a luta por construir esses espaços tem que ver com a questão do conjunto da universidade e seu funcionamento. O problema da orientação social das universidades se relaciona com um projeto de país que tem Milei, que busca Milei, que aspira a uma reestruturação da Argentina ao serviço do capital financeiro mais concentrado, valendo o que chamamos do Estado ampliado, então, na Argentina, com todas as conquistas da classe trabalhadora. O que Milei chama de privilégios de determinados setores de trabalhadores ou de sectores populares
na verdade, são conquistas obtenidas por meio de uma determinada relação de forças no nosso país, que inclui também a luta por universidades públicas. Tenemos que aproveitar que Milei coloca no centro novamente as ideias do marxismo e do comunismo também para discutir sua potencialidade revolucionária e criar um novo imaginário de sectores da juventude que estão ansiosos por pensar novas ideias. Nesse sentido, é um debate sobre como essa massividade e composição do corpo dissidente pode entrar em cena sob uma perspectiva estratégica que busca estabelecer pontes entre o movimento estudantil e o movimento operário para mudar a sociedade pela raiz. Para pensar esse aspecto, queremos resgatar as melhores tradições do movimento estudantil na Argentina, como o Cordobazo de 1969, não sei se conhecem, mas foi um levantamento em que se uniram trabalhadores e estudantes y que abrieron una etapa revolucionaria na Argentina, de cual es fundamental extraer lecciones para o presente. Tanto o movimento do Cordobazo como o conjunto desses processos marcaram a erupção violenta de importantes sectores do movimento operário, estudantil e das massas na escena política nacional, que tomaram em suas mãos os próprios destinos e expressavam uma profunda tendência a ações históricas independentes, não controladas pelo peronismo e sobre a influência das diferentes correntes da esquerda marxista. A geração que protagonizou o Cordobazo tinha outro horizonte, o horizonte da revolução, para acabar com o capitalismo e lutar por uma sociedade que não estivesse organizada em função dos lucros de poucos. Essa tendência buscava mudança da sociedade e estava impregnada das influências da Revolução Cubana, do Maio Francês, do movimento internacional contra a Guerra de Vietnã, entre outros processos de 1960 e 1970. Naquele momento predominavam estratégias guerrilheiras, separadas de ação independente da classe trabalhadora, e tinha uma política mais de frente popular, de colaboração com setores da burguesia nacional, o que teve resultados catastróficos em todos esses processos. Actualmente, nós, que nos reivindicamos socialistas e revolucionários, temos o desafio de repensar esses limites ao mesmo tempo em que queremos adotar os melhores elementos dessa tradição, buscando a unidade operária estudantil sobre um imaginário de construir uma nova sociedade onde sejam os trabalhadores, os estudantes e os sectores populares que tomem cada decisão sobre o que, como e para que se produz. Esta perspectiva é a que estamos lutando aqui na Argentina e em todo o mundo. Neste sentido, batalhamos pela construção de um partido revolucionário na Argentina, que seja através dos nossos parlamentários que viralizam, acabando com os direitistas e peronistas no parlamento, agitando também nas ruas, mas em cada local de trabalho ou estudo, buscando ganhar corações e mentes para uma estratégia revolucionária que recupere a combinação entre auto-organização das massas, desenvolvendo as assembleias de bairro, das locais de trabalho, para que possam se transformar em verdadeiros organismos da organização de massas e construir um partido revolucionário, que é uma estratégia que temos em comum com vocês da Faísca e do MRT, como parte de quienes impulsamos a fracção trotskista pela Quarta Internacional. E com esse objetivo em mente é que construímos cada assembleia, cada manifestação e cada debate aqui na Argentina. De novo, desculpas por como falo, e obrigado por o convite a todo mundo, e a Mariel em particular. Muito obrigada, Brenda, muito inspirante sua fala. Sua luta é a nossa. Agora chama a companheira... Agora vamos chamar a companheira, né, Odete Cristina, mestre em literatura brasileira pela UFMG.
e uma das fundadoras da Faísca Revolucionária e Pão e Rosa. Bem-vinda, Odete. 15 minutos de fala. Agora foi? Oi, gente. Boa tarde para todas e todos. Eu vou falar olhando para vocês, que é mais fácil. Odete, tá baixo. Odete, tá baixo. E agora, melhorou? Ainda tá baixinho um pouquinho. Técnico, gente, desculpa. E agora? Melhorou. Agora melhorou? Melhorou? Sim. Agora foi. Não, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito às companheiras, a Tati e a Brenda, né? E a todos que estão aqui nessa plenária. Eu acho que, enfim, são muitas reflexões das quais a gente se coloca depois de todas essas intervenções e do cenário que está colocado agora. Eu vou fazer uma intervenção que eu queria um pouco concentrar para pensar os nossos desafios, assim, acho que bastante inspirados do que é o movimento estudantil que está ressurgindo em todo mundo, como a gente pensa esse cenário agora no Brasil. Mas antes eu queria retomar um pouco uma citação do Trotsky, que foi em outro momento, né, esse grande revolucionário, que a gente reivindica muito, mas que em um outro momento histórico, durante a Revolução Espanhola, ele dizia o seguinte: quando a burguesia renuncia consciente e obstinadamente a resolver os problemas que se derivam da crise da sociedade burguesa, quando o proletariado não está ainda pronto para assumir essa tarefa, são os estudantes que ocupam o cenário. Eu acho que os acontecimentos que a gente está vendo em todo o mundo, eles demonstram um pouco esse momento do qual a gente está, né? E a gente acha que os estudantes, o movimento estudantil, ele pode cumprir um papel muito importante, como as camaradas já colocaram. Então, um pouco como que, à luz dessas ideias e dessas reflexões, né, a gente pode pensar um pouco a discussão da nossa plenária, pensando a situação atual do movimento estudantil no Brasil, e, em particular, essa questão da greve, né, que está permeando todas as universidades federais. Então, eu queria abordar 2 pontos centrais, vamos dizer assim, da intervenção. Um primeiro que é o papel, assim, o que as greves nas universidades federais, elas expressam mais profundamente sobre a situação atual do Brasil. E o segundo, que é como que esse conflito, a gente pode pensar um horizonte mais estratégico dos desafios que estão colocados para o movimento estudantil e as nossas tarefas, né, como uma juventude comunista e revolucionária, que batalha para construir um movimento estudantil que se alia à classe trabalhadora e faça a diferença na luta de classes, né? Então, para ir para a primeira questão que eu queria abordar, né? Esse sentido da greve das universidades federais, o que ela expressa mais profundamente da situação atual do país, assim, né? Muitos setores que estão entrando agora na universidade e que estão nessa plenária, inclusive, eram muito jovens quando a gente viveu todo o período mais histórico recente do golpe institucional, mesmo durante o governo Bolsonaro, né? Se a gente pensa hoje, os calouros que acabaram de entrar na universidade agora em 2024 também começaram o ano do governo Bolsonaro ainda bastante jovens. Mas essa consequência do que foram esses anos de governo, de profundos ataques, elas são sentidas bastante, assim, né? E eu acho que esse governo de frente ampla do Lula Alckmin, né, como que ele nutriu muitas ilusões em muitos setores de que a mudança de um governo poderia melhorar a situação das massas empobrecidas da população, né? Só que a gente já está há quase 1 ano e meio de experiência de governo da Frente Ampla, e essa tentativa do Lula e do PT dele reeditar o que ele trabalhava muito, que era a ideia do lulismo, né? Tipo, se encontra cada vez mais com contradições muito estruturais em relação ao que é o país, assim, né? Tipo, há problemas profundos que não se consegue resolver, porque, inclusive, a gente, como revolucionários, vê que determinados problemas são incapazes de serem resolvidos pela burguesia,
de contradições estruturais na qual o capitalismo brasileiro está ancorado, mas também de, particularmente, se a gente pensa tudo que foi esses impactos, né, em relação ao golpe institucional e ao bolsonarismo, de como foi se avançando num regime político que é cada vez mais degradado, né, que tem o que a gente chama, se apropriando da teoria marxista, de traços bonapartistas, que são avanços autoritários, que a gente vê, tipo, o papel que o judiciário cumpre, né, como o STF, ele é um árbitro da política, a gente pode lembrar muito bem, né, como o Barroso admitiu no Canune, que uma certa juventude rosinha fez isso muito bem, né, de como ele mesmo admitiu, como que eles estavam avançando em relação a se colocar na política, o que do ponto de vista burguês é uma coisa que tradicionalmente não se coloca muito, ainda que a gente sabe que essa divisão tradicional de poderes do regime democrático burguês é uma farsa, mas também o papel político dos militares, né, que é bastante relevante e que a Frente Ampla sequer mencionou também, né? Porque esse regime autoritário e degradado é o regime no qual a Frente Ampla se propõe a reconstruir o país. Na verdade, ela não muda o que foram todos esses avanços que aconteceram ao longo dos últimos anos, assim, né? E não à toa, o projeto econômico do governo Lula-Alckmin, ele é bastante ao gosto dos empresários e do neoliberalismo. Então, a gente vê que mantém intacto as reformas, os ataques dos anos do bolsonarismo e do golpe institucional, e quando mexe em alguma coisa, é para aperfeiçoar o que os capitalistas querem, como a gente viu com a reforma, né, da reforma do novo ensino médio, ou então com a atualização do teto de gastos, que é expressa com o novo arcabouço fiscal, que é um grande tema das nossas greves, né? E também, mais recentemente, a gente viu uma proposta de regulamentação da uberização do trabalho, com o PL da uberização. A gente viu o novo marco legal das polícias, essa que é uma das polícias mais assassinas de todo o mundo. A gente viu a PEC das drogas, né? A crise que se expressou com os Yanomamis e o que significa o marco temporal, enfim, daria para fazer uma lista de várias coisas, porque isso eu acho que é bem importante para a gente pensar, né? Então, é nesse cenário de país que o governo, ele tenta vender a ideia, né, de que isso foi muito trabalhado, de que aos poucos poderia ir melhorando, e de que a tarefa que estava colocada é que, pela via de confiar na conciliação, na disputa por dentro das instituições capitalistas, né, você poderia avançar. No máximo, o que a gente poderia almejar era desbolsonarizar as instituições, porque você não precisaria questionar o funcionamento da democracia burguesa, que já é uma democracia de classe, você, no máximo, precisaria tirar o que é a extrema-direita, como se a extrema-direita não fosse produto desse sistema capitalista até onde se chega, né? E nesse sentido também se vendeu uma ideia muito forte de que as universidades iriam reconstruir o país, né? A gente aqui na UFMG, a gente vê bastante a reitora da universidade, ela, de muito antes do início do ano passado, desde a época das eleições, como que ela faz de tudo e está sempre em eventos, né? Tratando de demonstrar o papel que a UFMG vai ter nesse projeto de país da Frente Ampla. Mas essa questão se choca muito com o que é a realidade do cotidiano da vida das pessoas. E esse é um momento de país que a gente vive onde se expressam muitas contradições. Inclusive a mídia debateu muito o 1º de maio esvaziado e tudo mais. Eu recomendo para todo mundo depois uma análise do Danilo Paris, que está na Esquerda Diário, que ele analisa como esse 1º de maio ele é o resultado da conciliação, mas ele também trabalha um pouco essas ideias, assim, né, de como a gente vai se deparando no nosso cotidiano com uma situação que é muito diferente dos índices econômicos que são comemorados pelo mercado, que são comemorados pelo governo, porque, na realidade, o que a gente sente é uma precarização cada vez maior, é que a juventude, né, quando consegue furar o filtro social do vestibular, entra nas universidades, tem que se desdobrar entre trabalhos precários e conseguir estudar.
Ou então, né, tipo, na maioria das vezes, são empregos muito precários, são estágios também muito precarizados, que a gente vê péssimas condições no transporte público, né, que é cada vez mais sucateado e cada vez mais caro, que a gente tem um salário que não chega ao fim do mês, ou que falta tempo para a gente poder ter momentos de lazer, de cultura, de diversão, ou falta tempo, ou quando você trabalha e consegue juntar algum dinheiro, você não tem energia para poder ter esses momentos que são tão fundamentais, assim, não? Então, essa realidade do que é a vida, de fato, de cada um de nós, ela se choca com o que é a propaganda vendida como se estivesse melhorando. Só que isso não necessariamente leva a que os setores já vejam isso diretamente relacionado ao papel que tem os governos e ao papel que tem, mais em geral, né, tipo, os capitalistas, né? Não é que a gente está numa situação, ainda não estamos, mas a gente, como uma juventude revolucionária, batalha para poder chegar numa situação, assim, cada vez melhor preparado, que as pessoas conscientemente percebem que essa vida de miséria que a gente está vivendo é produto desse sistema capitalista e que, portanto, a gente precisa acabar com esse sistema. A gente não está nesse momento, ainda tem muitas ilusões de que por dentro desse sistema se pode avançar. Só que as greves são uma expressão de que algo está mudando, de que algo está se passando, que um setor começa a tomar consciência de que, como está, não dá, e que precisa se mover e fazer alguma coisa, né? E é nesse marco que eu acho que tem muita importância, porque ao governo Lula Alckmin ser tão duro com um setor que, inclusive, foi base dele, né? Tipo, tem muitas expectativas em relação a esse governo e dá 0% de reajuste, isso acelera o processo de experiência, né? O companheiro técnico da UFT, acho que ele colocou uma questão muito importante do papel da greve em relação a despertar a consciência da população, dos setores que se colocam em greve, né, como que ele está sentindo na pele essa experiência como um trabalhador, e eu acho que a gente aqui pode ter vários exemplos em relação a isso, o papel que a greve faz para poder questionar várias coisas. E nesse sentido, esse questionamento, né, essa resposta em relação a um reajuste que é zero do salário, ela não é só uma questão salarial, mesmo que possa ter um setor dentro do movimento que tente concentrar, que só fique nessa questão, mas muitos setores fazem uma relação que é natural com que o problema do salário se relaciona a um problema em geral, com a precarização da universidade, a precarização da educação, e você não precisa ser um grande revolucionário para você achar que a educação tem que ser valorizada, que os trabalhadores da educação têm que ter direitos e têm que ser valorizados, que é uma categoria importante, e que isso se choca com a contradição, por exemplo, que as forças repressivas, né, a polícia ganhou 40% de aumento salarial, ou então o agronegócio, como a Giovana falou, responsável por tragédias capitalistas, como a gente está vendo hoje no Rio Grande do Sul, que nos enche de ódio, que esse agronegócio tenha recebido o maior financiamento da sua história e que o governo comemore isso. Colocar esses questionamentos também diz respeito ao papel de uma juventude revolucionária como a nossa, fazer com que se combine ambas as coisas, né? E a gente vê também que tem setores, que geralmente são os setores petistas ligados ao governo, que tentam difundir uma ideia que setores que sinceramente estão pensando o que fazer agora diante dessa situação, por vezes acabam caindo nessa ideia de que a greve poderia ser prejudicial ao governo. Mas, na verdade, assim, o que esses setores a gente tem que colocar é um pouco o que ajuda a extrema-direita, não é o fato de que o PT ele aprova ataques e concilia com setores que são nossos inimigos, não é que ele dá ministério para o partido do Tarcísio de Freitas, ou que ele faz um pacto com esse governador que diz que pode denunciar na ONU um massacre que estava sendo feito, tipo, um dos maiores massacres contra o povo negro, tipo, que aconteceu em São Paulo, da história, assassinando uma série de pessoas na Baixada Santista, que esse governador fale orgulhoso defendendo essa polícia assassina e, ao mesmo tempo, Lula vá lá e tire foto feliz e dá o maior cheque, como o Tarcísio fala, não é isso que fortalece a extrema-direita?
ao invés de ter a nossa luta, pelo contrário, a nossa luta é a única forma que a gente tem para poder se enfrentar com a extrema-direita, se enfrentar com governos que vão rifar os nossos direitos, como o governo de frente ampla está fazendo, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa é uma grande discussão e um grande debate que se coloca em relação à greve, mas, ao mesmo tempo, a adoção desse método que é histórico de luta, né, de que a greve, ela permite poder conectar questões mais profundas que estão colocadas e que tenha um setor que vê a greve como uma saída, é um papel muito importante para a gente poder pensar mais de conjunto, assim, porque também tem uma relação que se coloca muito diretamente. Vários companheiros que estão aqui, que participaram de assembleias, né? Acho que vocês perceberam isso aqui na UFMG, a gente pôde sentir isso na assembleia, que a gente votou greve, mesmo onde não tenha se votado greve, mas que teve algum espaço onde pôde ter mais debates profundos. Imagino que isso também tenha sido uma discussão, como é natural a relação entre o papel que cumpre o arcabouço fiscal e o problema de toda a precarização que está colocada na universidade, e como isso seja uma discussão. E é nesse sentido que eu quero ligar com a segunda ideia que eu queria trazer aqui, que é como esse conflito, ele coloca um horizonte mais estratégico dos desafios do movimento estudantil e quais são as tarefas que estão colocadas para nós, que somos uma juventude comunista e que quer construir um movimento estudantil que faça a diferença na luta de classes, né? Porque as greves que existem hoje, elas ainda são minoritárias, as greves estudantis, né? As de técnicos e professores, elas são mais amplas, mas são algumas universidades só que têm greves estudantis e as pautas, elas são um pouco mais difusas, porque é tanta precarização, é tanto problema, que aí não se tem claro uma única questão. E também se deparam com uma outra questão, né? Porque tem uma contradição fundamental da universidade, porque se tem um desejo de massas de ampliação da educação, de entrada desse direito, e depois de muita luta a gente conquistou as cotas, que é uma grande conquista, que transformou a cara das universidades brasileiras, que hoje tem mais de 50% nas universidades federais de setores que vêm de escola pública, por exemplo, em diversas universidades, que tem muito mais setores negros, que a gente quer ampliar ainda mais, defendendo cotas trans, defendendo, inclusive como programa, nós da Faísca Revolucionária, defendemos que a luta tem que ser rumo ao fim do vestibular e uma série de outras coisas que questione esse filtro social, mas justamente tem uma forma mais de que outros setores da população entraram nas universidades, mas a burguesia, a universidade é um território em disputa. Quando a gente produz conhecimento e produz reflexões como a gente faz, a gente justamente pode pensar as possibilidades de criticar a sociedade que a gente vive. Só que a burguesia não vai ficar passiva diante disso, né? A Tati comentou bastante como a burguesia, diante da crítica que está sendo colocada nos Estados Unidos, uma crítica muito profunda do movimento estudantil que está ressurgindo, vem a burguesia reprimir brutalmente. Às vezes, a forma da burguesia atuar não é diretamente reprimindo, né? Quando chega a um conflito de luta de classes, como que a gente vê nos Estados Unidos, ela não tem outra opção e parte para a sua meta de repressão tradicional, mas ela também tenta pela cooptação. Então, a gente conquistou uma coisa que é histórica, que foi conseguir entrar novos setores da população dentro das universidades. Ao mesmo tempo, a burguesia tenta fazer com que esses setores que entrem lá, eles vejam a partir da sua perspectiva burguesa individualista. Então, tem muitos setores que hoje entram na universidade, mas que, diante do nível de precarização da vida, não tem uma visão mais anticapitalista, uma visão de que o problema da situação de merda que eles estão passando, de ter que trabalhar em 3 empregos precários, dos pais não terem grana para você conseguir ir para a universidade, uma série de coisas que a gente sente todos os dias, não vê ainda que esse problema diz respeito a esse sistema capitalista, mas acham que se eles se esforçarem, porque é bombardeado todos os dias, né? O novo ensino médio é para isso. Se eles se esforçarem, se eles forem empreendedores, se eles se matarem academicamente para garantir todas as cobranças meritocráticas que a universidade cobra e forem um excelente aluno, eles podem conseguir uma vida melhor.
isso também é uma disputa ideológica da qual a gente tem que dar como uma juventude revolucionária para mostrar que, na verdade, essa ideia é a verdadeira utopia que está colocada, porque, na real, a burguesia é incapaz de permitir com que amplos setores possam conquistar uma vida melhor, e ainda mais no momento de crise, isso pode ser cada vez mais atacado, né? Então, nesse sentido, eu acho que estou extrapolando meu tempo, mas para tentar ir concluindo, diante dessa precarização profunda que está colocada, como a gente debate com os setores que ainda não se colocam em luta nas greves estudantis, demonstrando que essa perspectiva individualista, que é muito difundida pela ideologia burguesa, mas da qual tem setores, inclusive, né, da qual o reformismo, inclusive, né, como a gente vê do PT e das burocracias que estão à frente das direções majoritárias da nossa entidade, também é parte de difundir isso. Tipo assim, como a gente demonstra que, na verdade, a resposta frente a isso não é você individualmente se matar de trabalhar, de achar que você tem que se esforçar ao máximo, como querem os governos, a burguesia e tudo mais, mas, na verdade, que a gente pode dar uma resposta coletiva e que a greve é um caminho, porque é um método de luta histórico nosso, que a gente precisa retomar e que a nossa resposta coletiva pode ser mais profunda. Desse ponto de vista, entre os próprios setores que entraram em greve, que ainda é um setor minoritário, se a gente pensa o potencial que tem hoje o movimento estudantil de conjunto, também tem um debate. Porque tem setores que, dentro da greve, atuam, na verdade, para fortalecer uma perspectiva que não é a nossa perspectiva, que é baseada em fortalecer o papel de cada um que atua na greve como um sujeito, e é isso que a gente fala da auto-organização, né? A Brenda citou como lá toda aquela marcha massiva que a gente vê as fotos, ela foi produto também de que por baixo se tinha centenas de assembleias. Como a gente faz isso se ampliar? Quando a gente exige da União Nacional dos Estudantes que ela construa essas assembleias, é parte disso, né? Aqui na UFMG a gente fez essa exigência, que foi aprovada em assembleia, a gente teve que ouvir o pessoal falando, o Juntos e o Afronte, né, que a Assembleia de Base da UFMG não teria condições de cobrar da Uni que ela cumpra esse papel, que é o papel mais básico e elementar possível, que é organizar os estudantes para que eles tenham espaços onde possam debater os rumos da sua mobilização. E isso está associado ao fato de que o PSOL é parte do governo de Frente Ampla, né? Então, mesmo quando eles estão, né, defenderam uma greve, como foi aqui na UFMG, eles fazem isso no marco de pensar o como ela vai ser o mais controlada, o mais passível, o como ela vai ser dirigida o mais por cima, sem que se expresse os elementos mais profundos da experiência desse setor, que é se auto-organizando, que é podendo ser sujeito de pensar os rumos da sua luta, né? Por isso que eles votam contra, por exemplo, que se tenha um comando de delegados eleitos. Porque um comando de delegados eleitos seria a forma mais democrática de que mesmo os setores que não podem estar todos os dias na universidade construindo a greve, pudessem ser representados a partir das suas posições políticas, a partir de votarem em pessoas que vão defender ideias que são próximas à sua. E que esse debate de ideias fortalece a luta, né? Também, por outro lado, está em relação à questão programática do arcabouço fiscal, porque, por exemplo, a gente também vê organizações como o Movimento Correnteza, a UP, que fazem de tudo para poder, né, parecer radical e combativo e tudo mais, mas quando vai se mostrar em questões fundamentais, como, por exemplo, na votação, se a greve vai se colocar como demanda a revogação do arcabouço fiscal, votam junto com um pessoal de que não, de que as greves não têm que colocar a demanda da revogação do arcabouço fiscal e concentram num plano que, de fundo, é funcional para o governo, que é mais verbas. Obviamente, todos nós defendemos mais verbas para a educação. A questão é que tem outra discussão que está colocada, se a greve ela vai servir somente para pressionar por dentro das regras do jogo democrático burguês, né? Ali nas tretas que tem o governo com o Centrão. Se no marco de manter o arcabouço fiscal ele vai conseguir um espacinho a mais no orçamento para poder
dar investimentos para a educação, ou se as greves vão ser ferramentas que vão fazer com que, pela força da nossa mobilização, a gente consiga impor nossas demandas e nossa luta. Hoje, essa tarefa ela está muito difícil pelo fato de que também temos que nos enfrentar com as burocracias que durante anos alimentaram a ideia de que era somente votando que a gente ia poder fazer alguma diferença, de que o único papel que estava colocado era você votar a cada tantos anos, no máximo você fazia mobilizações de pressão. Esse é um grande debate que está colocado e é uma grande discussão que está colocada, e toda a experiência do movimento estudantil nos Estados Unidos e na Argentina são ferramentas muito importantes para a gente pensar como a gente pode se armar melhor para debater. A questão, camaradas, para encerrar, desculpa, eu me perdi no tempo, mas para encerrar, eu acho que é a gente pensar que essa experiência que está acontecendo agora, onde inclusive a gente vê os calores na linha de frente, que é uma geração que está se colocada, ela diz respeito a uma batalha que não está claro, e pode ser muito difícil que as greves se avancem. Na verdade, a gente está vendo uma atuação muito forte das burocracias, contando inclusive com organizações de esquerda, como o Juntos, o Afronte e o Correnteza, que no marco de falarem em algumas universidades que defendem a greve, atuarem quando a greve acontece para que ela seja o mais controlada, o mais passiva possível, e o que é bastante funcional ao governo, mas que se essa experiência, ela vai conseguir moldar uma geração, tipo, pode ser, depois a gente pode debater, né, em cada lugar, inclusive, se tem elementos concretos onde possa conseguir massificar a luta, mesmo com esses empecilhos que estão colocados, e a gente dá essa batalha como faísca nacionalmente, para que se amplie a luta, para que convençam mais estudantes no papel que possa ter, mas ao mesmo tempo pode ser que a gente não consiga isso. Só que essa experiência de uma geração que se coloca em luta marca um setor e tira lições. Quais as lições estratégicas que a gente vai tirar de uma nova geração que se coloca em luta? Como a gente faz pesar aqui, como uma grande tarefa nossa como Faísca Revolucionária, é trazer essas lições do movimento estudantil que está se levantando internacionalmente, como a gente debate aqui, no marco da experiência onde tem greve e onde não tem greve, as lições que a gente pode ter para que esses estudantes que estão se colocando agora vejam o seu potencial como ator político fundamental, de que a gente pode fazer a diferença. Muitos estudantes se questionam isso, mas qual o papel que os estudantes podem ter? Os estudantes nos Estados Unidos estão mostrando que eles podem ter um papel central de questionar o coração do país mais imperialista do mundo, que é os Estados Unidos, numa defesa de uma causa anticolonialista brutal, que é a defesa do povo palestino. Os estudantes na Argentina estão mostrando como que pode se enfrentar nas ruas com a sua auto-organização a extrema-direita reacionária. Aqui no Brasil, como a gente pode fazer para que a Frente Ampla não rife os nossos direitos, não entregue eles para a conciliação e, com isso, fortaleça a extrema-direita? Como a gente pode construir uma alternativa revolucionária e comunista? Essa é uma grande discussão da qual a gente tem que fazer aqui, da qual nós, da Faísca, fazemos em cada local que a gente está atuando, e que eu convido a todos que estão nessa plenária para a gente poder debater, e poderem darem essas batalhas junto com a gente, que parte pela defesa de um programa e de uma estratégia revolucionária, atuando nas greves, mas atuando também onde não tem greve, para a gente poder fortalecer essas perspectivas de um movimento estudantil que faça a diferença na luta de classes. Enfim, acho que eram essas questões.